Olá família, boa noite, estamos de volta aqui nesta programação para finalizar esta semana, deste sábado 27 de julho de 2024, chegamos ao final dessa semana agradecido a Deus por essa oportunidade, grato a Deus pela minha e também pela sua vida, espero que tenha tido um dia abençoado. Se porventura teve algum problema, entrega toda a tua vida, toda a tua ansiedade ao nosso Salvador, porque Ele tem cuidado de nós. E um detalhe, agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar a Deus é seguir a sua palavra, é viver a palavra e fazer o que Ele deixou ali escrito para ser feito. Nesta noite, nós estamos aqui agradecidos a Deus pela sua vida, que já está conectado conosco. Aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, Deus te abençoe e abençoe a todos que sempre estão conosco. Meus amados irmãos, sempre nesta programação temos uma palavra de fé, esperança e exortação, porque a gente precisa refletir. Se a palavra de Deus não te confronta, você tem que rever então seus conceitos, porque a palavra de Deus ela está aqui para nos admoestar e levar para o céu. Então conosco, para trazermos essa porção da palavra de Deus, pastor João da Cruz. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor por esse sábado abençoado, 27/7/2024. E eu tinha me esquecido, nós já estamos em contagem regressiva desde quinta-feira. Quinta, sexta, sábado. Porque quinta-feira agora já é 1º de agosto. Então, quinta-feira começou a nossa contagem regressiva. Eu louvo a Deus pelo privilégio de nós estarmos com essa oportunidade de ser grato ao Senhor, porque realmente nós temos muito que agradecer. O nosso coração precisa ser um coração cheio de gratidão. Ou seja, a memória do nosso coração precisa ser gratidão ao Senhor. E você que está com a gente, de segunda a sábado nesse horário, você é o nosso convidado especial. E eu continuo orando para que Deus em Cristo os abençoe ricamente no nome de Jesus. Romanos capítulo 13, versículo 10 e 11. Carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 13, versículo 10 e 11, diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Graças a Deus. Então, Paulo aqui estava exortando essa igreja a respeito do verdadeiro amor, que é a única dívida que a gente não paga. Quanto mais a gente ama, precisa amar mais. E nessa questão dessa exortação, ele falou de algo muito importante que ao longo dos anos eu tenho observado e realmente existe. Ele falou sobre sono. Há pelo menos 7 tipos de sono. Eu posso aqui me lembrar de 5. Então, que não faz bem à vida cristã. Então, é preciso que a gente atente para essa situação se a gente não está vivendo este tipo de sono, porque atrapalha a nossa vida cristã e pode até nos impedir de não ir para a glória, né? São sonos perigosos que não pode fazer parte da nossa caminhada cristã. O primeiro sono é o da injustiça, que eu costumo chamar ele de sono de conivência. Conformismo. Romanos capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz assim: não conformeis com este século. Não concorda, porque tem gente indo aí, Maria vai com as outras, vai indo na enxurrada. Do jeito que tocar o barco, que eu tocar eu danço, não é assim não. Cristão tem que fazer diferença. A Bíblia diz que nós somos sal e luz dessa terra. Nós somos o desinfetante moral dessa sociedade que está cheirando mal nas narinas de Deus. Então, não pode ser conivente. Então, não conformeis, não concorde com este século, que seculariza tudo, com esse mundanismo, materialismo, uma série de ismos.
Nós não podemos conformar. E o que tem que fazer, pastor? A Bíblia diz lá no verso 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não pode correr o risco de Ló, né? Ló estava lá, em Sodoma e Gomorra, tranquilo. Se não fosse Deus, se não fosse a oração de Abraão e Deus mandar os anjos para tirá-lo, eles não teriam saído. Veja bem que eles saíram arrastados e a mulher de Ló não saiu, porque ela estava conivente, coração apegado àquele mundo. Não é diferente hoje. Jesus disse: lembrai da mulher de Ló. Está escrito, né? Está na Bíblia. Lembrai-vos, Lucas, parece que 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela não saiu, porque ela estava conivente. Ela estava dormindo esse sono da injustiça. Segundo sono, também no Antigo Testamento, chama-se o sono do porão. Esse, para mim, é o sono da desobediência de Jonas. Deus chama Jonas para ir para a cidade de Nínive e ele resolveu fugir de Deus, como se ele não entendesse que ninguém foge do Senhor. E ele, foi para trás, totalmente contrário à vontade de Deus. E esse sono, a Bíblia chama lá sono do porão, né? Porque Jonas foi a causa da tempestade, daquele barco, causou prejuízo e ainda estava lá dormindo, né? Um profundo sono, a ponto daqueles homens ímpios chamar a atenção do servo de Deus, né? E você sabe do resultado. Tiveram que jogar ele no mar, porque senão ia morrer todo mundo, porque aquele vento foi o próprio Deus mostrando para Jonas que ele não estava se escondendo coisa nenhuma. Então, a saída foi obedecer. Então, eu chamo esse sono de desobediência. Você sabe do resultado. Ele voltou, quando pregou na cidade, todos se arrependeram, que ele não queria, porque ele queria que Deus destruísse, por isso mesmo que ele não queria para Nínive, e Deus perdoou aquela nação com 120 mil habitantes. Que mensagem poderosa! Depois que obedeceu, né? O terceiro tipo de sono é o sono do jardim. Mateus capítulo 26, a partir do 40, Jesus escolheu dos seus 12 discípulos, 3 para ir para o Getsêmani para a oração. E ele escolheu justamente porque ele precisava de apoio. E a Bíblia diz que Jesus ali começou a orar e eles foram fazer, sabe o quê? Dormir. Agora esse sono eu chamo sono da falta de vigilância e de oração, é claro. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, quem sabe esse sono está em alguns crentes, Jesus. Falta de vigilância e falta de oração. Lá nem Jesus reclamando com Pedro não funcionou. Jesus voltou da primeira vez, na segunda, falou: Pedro, o que é isso, rapaz? Você não pode vigiar comigo pelo menos 1 hora? Eu te chamei para isso. E a Bíblia diz que eles não conseguiram. Tão pesado, tão difícil estava o momento que eles não conseguiram orar. Eu chamo esse sono de falta de vigilância e oração, que nós precisamos rever como é que a gente está, né? O negócio está ficando feio, mas nós precisamos vigiar e orar. Tem que vigiar e orar. E por último, não vou falar aqui os 7, são mais ou menos 7, mas por último, eu quero falar o sono que é o mais perigoso de todos, sono da morte. Pastor, tem isso na Bíblia? Sim, senhor. Só ler a Bíblia, Atos, capítulo 20, verso 9 e 10. Paulo estava pregando, a Bíblia diz que ele estava num cenáculo e tinha primeiro, segundo, terceiro andar, muito iluminado e cheio de gente, que é claro, quem estava pregando era o apóstolo Paulo. E era um dia de ceia, e Paulo se alongou na pregação. A Bíblia diz que tinha um jovem lá chamado Eude,
E esse Eutico estava distraído. Olha só, rapaz, acho que ele é o retrato de muito jovem hoje. Aliás, que jovem nada, de muitos crentes. Essa jovem que cai nesse conto, não. Crente velho. Sim, distraiu, aí foi atraído. É assim, a distração leva à atração. E olha onde o camarada foi assistir o culto. Ele estava aqui, juntamente com os outros, só que a Bíblia diz que Paulo se alongou. Era mais ou menos quase meia-noite, e Paulo pregando. E aí ele, distraído, foi atraído, e foi para onde? Para a janela do prédio. E aí sentou na janela, meu irmão. Aí você já viu, ele estava no culto, mas estava na janela. E aí você sabe que ele estava onde? Em cima, na divisa. Olhando, ele queria as duas coisas, ele queria olhar para o culto e queria olhar para fora. E aí sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Um sono pegou aquele camarada. Ali foi coisa do cão, viu? Diabólico. Que ele caiu do terceiro andar e quebrou o pescoço. Caiu e morreu. A ponto que quem estava lá em cima disse, caiu. Quem estava lá embaixo disse, morreu. E aí eu até acredito que quem estava com o Paulo disse, rapaz, arruma a mala e vão embora. O negócio aqui agora deu ruim. Só que Paulo disse, calma aí, rapaz. Eu tenho o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Lucas foi lá, com certeza que estava com Paulo e atestou que o camarada estava morto. Mas Paulo disse, calma aí, doutor. Eu tenho o doutor dos doutores. E a Bíblia diz que Paulo desceu lá, deu um abraço naquele jovem e ele retornou a vida, porque Paulo disse, a alma dele ainda está viva, está nele. E o resultado foi que aquele jovem voltou para o culto. Agora sim, ele vigiou e não foi mais para a janela. E Paulo pregou até amanhecer o dia. Que maravilha! Diz que foi muita alegria, muita bênção para aquela família de ter o seu filho de volta. Naquele dia tinha um apóstolo Paulo. E hoje? Pois é, eu vou parar por aqui. Tem mais tipo de sono, sono da negligência, que é da preguiça, do relaxo. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem sono da falta de... Eu falei negligência, da negligenciar, mas tem o sono das 10 virgens também, mas vamos deixar por aqui, porque o que nós precisamos é cumprir o que está na Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 14 diz assim, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Lembrei o que eu queria falar. O sono da falta de prudência. É o das 10 virgens, viu? Mas que Deus nos desperte. Por isso que Paulo disse assim, tenho dito isso, conhecendo o tempo. É a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé. Tá mesmo, viu? Faz 30 e poucos anos que eu me decidi. E eu creio que Jesus está às portas. Por isso, vamos estar acordados, alerta, olhando para cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, pensai nas coisas de cima, e não da terra, porque você já estás morto e tua vida está escondida com Cristo em Deus. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios, sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender o sono da injustiça ou da conivência, o sono do porão, o sono do jardim, sono da morte, sono da negligência ou da falta de prudência. Qualquer que seja, Pai, eu repreendo em nome de Jesus que estejamos de sentinela, de olho aberto, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu oro por esta casa, família, este homem, esta mulher. Eu oro, Senhor, pela juventude do nosso país, criança e adolescente. Todos nós precisamos desse despertar do Senhor
do avivamento, Senhor, que nos faz olhar para o alto, para olhar para a nossa pátria celestial. É isso que eu rogo, é isso que eu peço, e já louvo o Senhor por tudo, em nome de Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Eu sei que já são quase 10 horas, e qual foi o sono que deu em você aí? Espero que seja feito o sono do corpo físico cansado, mas que aí o espírito esteja atento, alerta, de pé, esperando no nosso Salvador. Amados, graças a Deus por essa palavra, e vamos meditar na palavra de Deus. Vá lá, confira na Bíblia, pega a sua Bíblia. Hoje, com o advento da tecnologia, muitos nem têm, mas por isso não é desculpa, o celular está com todas as versões que você imaginar, lá tem. Então baixe. E olha uma coisa, tá tão fácil e tão oportuno para nós, porque a Bíblia diz: é bem-aventurado aqueles que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem. Se você não gosta muito de ler, baixa o aplicativo, escolha o livro, selecione, dê o play, porque até lá você vai ouvir a palavra de Deus sem se preocupar, tá certo? Então receba a palavra de Deus nesta noite, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. E lembrando, a gente fica por aqui, mas voltamos com todos vocês na próxima segunda-feira, a partir das 21h30. Uma ótima noite para todos que estão conectados. A gente se vê segunda. Então fiquem todos com Deus e até lá.